Este material contém depoimentos de empreendedores de marketing de rede bem-sucedidos. Segundo eles, este negócio tem um grande potencial e pode auxiliá-lo a alcançar o sucesso. Mas ser bem-sucedido significa muito mais do que simplesmente acreditar em garantias. Dependerá do seu trabalho individual e em equipe, da sua dedicação, compromisso e esforço pessoal. Os grandes ensinamentos do nosso grande diamante, Henrique Almeida. Boa noite. Qual é meu objetivo nesta conversa com vocês? É evidentemente que vocês cresçam o seu negócio, né? Cresçam a sua rede e, portanto, ganhem mais dinheiro e se consolidem nesta atividade. Agora, como é que a gente cresce nesse negócio? Você pode ganhar dinheiro vendendo ou fazendo a rede, ou as duas coisas. Nós vimos aqui os dois caminhos que o Ricardo apresentou, não é isso? Agora, para você crescer o negócio, para você crescer a sua organização, a sua estrutura, você precisa aumentar a quantidade de pessoas que você tem no seu negócio, na sua rede. Está certo ou não? Claro que essas pessoas que você aumenta e você vai ter a mais na sua rede, tem que fazer pontuação, tem que estar consumindo e vendendo. Se você tiver muita gente no seu grupo, mas essas pessoas não estiverem nem consumindo, nem vendendo, não fazem pontos e não adianta nada para você. Então, evidentemente, nós queremos que todo mundo que participe desse negócio faça o seu consumo e faça vendas um pouco, média ou muita venda, dependendo do jeito dela, do que ela precisa de dinheiro, das necessidades, né? Se ela precisa de dinheiro agora, quais são as condições de cada um que variam. Esta parte de venda, de ganhar dinheiro com as vendas e de fazer pontuação em função de consumo e vendas, já foi tratado em outras ocasiões e irá ser tratado outras vezes. Hoje eu vou tratar o quê? Do aumento do número de pessoas na sua organização. Claro que esperando que elas façam pontos, como eu disse, tá certo? Como é que você cresce a sua organização? Como é que você cresce o seu grupo? Mostrando o plano. O que quer dizer mostrar o plano? Essa expressão é uma expressão tão usada, tão consagrada dentro do nosso negócio, e às vezes não fica muito claro o que é isso. O que quer dizer mostrar o plano? Mostrar o plano quer dizer explicar o negócio. Então você tem que fazer o quê para crescer a sua organização? Você tem que explicar o negócio para várias pessoas. É isso que você tem que fazer. Em vez de explicar o negócio, a gente usa a expressão, você tem que mostrar o plano. Por que a gente usa essa expressão mostrar o plano? Que plano? O negócio da Amway, a proposta que ela faz, chama-se plano de marketing e vendas. Então, como chama plano de marketing e vendas, quando você diz mostrar o plano, você está querendo dizer, eu estou querendo mostrar o plano de marketing e vendas da Amway. Só que a gente simplifica e fala mostrar o plano. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer explicar o negócio. Tá certo? Aí vem o seguinte ponto. Você precisa, mostrar o negócio, e se você tiver pessoas que entrem no seu grupo, ou que já estão no seu grupo, ou pessoas que estejam entrando no seu grupo, elas deviam fazer o que também para que o seu grupo cresça? Elas também devem mostrar o plano. Tá certo ou não? Quer dizer, você mostra o plano e as pessoas que você convidou devem mostrar o plano. E essas pessoas que entraram deviam fazer o que para crescer mais ainda? Elas crescerem e você também. Mostrar o plano, não é isso? E o que a gente nota é que a quantidade de pessoas que mostram o plano é pequena, relativamente à quantidade de pessoas que existe. Por que razão que é pequeno mostrar o plano? A quantidade de pessoas que mostram o plano. É pequena porque, de certo modo, especialmente no passado, o mostrar o plano acabou ficando uma coisa um pouco sofisticada, digamos assim. Um pouco complicada.
Por exemplo, no mostrar o plano você tinha umas contas que a gente fazia ou não? Tinha uma tabela, que é a tabela dos bônus da EMA, e você fazia lá, eu faço assim, convido não sei quanto, faço umas bolinhas, aí eu faço as contas e tiro isso daquilo, desconto não sei quanto, faço umas contas e... Acontece o seguinte, grande parte das pessoas não é matemática. Não gosta de ficar fazendo continha. E as pessoas que ouvem a explicação, grande parte delas também não gostam muito de continha. Não é isso? Então o que acontece? Todos nós, a maioria de nós, acabamos por mostrar poucos planos. Por quê? Porque a gente não gosta dessas continhas, não guarda as continhas. Muitos de nós não guardamos essas continhas e o jeito como é que se faz. Não é isso? E aí a gente não mostra o plano, para de mostrar o plano. Não explica, ou seja, não explica o negócio. Então, o que eu queria fazer hoje? Explicar claramente como mostrar o plano hoje em dia. Tá? De uma maneira simples, clara e direta. Muito bem. Para fazer isso, antes de mais nada, eu queria explicar e contar uma história. Eu, por exemplo, entrei neste negócio ouvindo o plano de alguém, ouvindo a explicação desse negócio de alguém. A explicação que a pessoa me fez foi horrorosa. Eu já contei essa história para muitos de vocês. Ela foi horrível. Foi horrível. E a pergunta é, como é que eu estou aqui? Não é interessante isso? Eu tenho aqui, quem apresentou este negócio agora, essa reunião, foi uma senhora que é a Kyoko, não é isso? Que é a esposa do meu amigo Mário Bezerra, que está aqui na frente. Como é que eu expliquei o plano para o Mário Bezerra? No carro, dirigindo, eu expliquei para o Mário o plano, em 5 minutos, né, falando umas coisas genéricas, e o Mário disse assim, você está fazendo? Estou, então eu também faço. E entrou e ele é esmeralda, e vai a caminho de diamante. Então a pergunta é o seguinte, o que importa no plano? O que a gente pretende no plano? Qual é o resultado que você busca num plano? O que quer dizer apresentar bem um plano? Tá? Vamos falar disso. O que quer dizer apresentar bem o plano? Significa você falar muito bem? Você ter uma ótima dicção? Eu deixo bem claro as palavras quando eu falo? É você contar toda a história da empresa, para que todo mundo conheça a história da empresa inteira? É importante você fazer as contas todas para o indivíduo ter certeza que as contas estão certinhas? O que é importante, afinal de contas? O que você... Vamos pôr assim, objetivamente, o que você pretende quando você mostra um plano? O que você gostaria que fosse o resultado? Que alguém dissesse assim, olha, esse rapaz apresenta um plano brilhante. Estou feliz da vida. Ou então você gostaria de dizer assim, olha, esse rapaz aqui, ou essa moça, ela vai ser um grande orador e vai ser vai estar nos palcos do mundo. Ou então dizer assim, olha, que inteligente essa pessoa. Essa pessoa tem uma capacidade de organização mental. Olha que... Essas são possibilidades que você gostaria, de repente, de que alguém avaliasse o seu plano. Sim ou não? Você acha bom isso ou não? Importante isso ou não? Isso não tem a mínima importância, gente. Só tem uma coisa importante quando você apresenta o plano. Qual é o resultado que você pretende? Que a pessoa entre no time. É isso que você quer. Ela pode entrar no time, ou sendo seu cliente, isso é um bom resultado, não é um bom resultado? Mais um cliente. Ela pode entrar no negócio, assinar, mas assinar não é o importante, assinar. Está cheio de gente que assinou e não fez mais nada. O que é importante não é assinar, o que é importante é a pessoa entrar,
com alma, com coração, com a cabeça, com entusiasmo, com interesse em fazer o negócio e crescer e, portanto, ajudar você a crescer também e vocês dois crescerem juntos. Esse que é o objetivo, não é? E a pessoa pode estar fazendo isso, entrando no negócio para vender, porque ela precisa de dinheiro já, ou ela pode estar entrando no negócio para construir um negócio, construir as redes, porque ela talvez não precise de dinheiro já, ela quer começar a construir um negócio direto. Ou quer fazer as duas coisas passando por vendas. Não interessa. O que interessa é que ela entre no time para fazer o que ela precisa e o que ela deseja, se ela quiser fazer o negócio. Se não, ela vira um cliente, maravilha, um excelente resultado do seu plano. Você mostrou o plano e a pessoa virou cliente. Bom ou não? Ótimo! Em última circunstância, você mostra o plano e a pessoa não vira empresário, nem para vender, nem para construir um negócio. Não vira cliente, mas pode sair como o quê? Um amigo que respeita você. Uma pessoa que respeita você. Uma pessoa que aceita o teu relacionamento. Por que razão isso é importante? Porque não é obrigatório que a pessoa entre na primeira vez que você falou a respeito. Você pode falar uma segunda, uma terceira, uma quinta, uma 20ª vez. Aliás, hoje mesmo estava falando com alguém aqui, e alguém disse o seguinte, olha, é a 3ª vez que ela vai entrar aqui, não está aí? Não é? A senhora é mãe do Clóvis, não é isso? Então, estava dizendo isso. Gente, não interessa se é a 1ª, 2ª, 3ª, 5ª. O que interessa é que a pessoa saia, vamos dizer assim, com um relacionamento tal com você, que possa depois ouvir de novo, e aí ela decide, cliente ou vir empresária. Isso que importa no plano. O que importa no plano é o resultado, não é a qualidade da apresentação, não é o conteúdo do plano, não é a qualidade da exposição, a maneira que você falou, a sua dicção, a sua cultura, o seu conhecimento da empresa, nada disso é o fundamental. O fundamental é que a pessoa entre. Ficou claro isso? Muito bom. Como é que a gente faz para a pessoa entrar? Esse que é o chique, esse que é o importante. Pois bem, eu vou contar o segredo para vocês. Vou contar um segredo muito claro que às vezes eu diria que 90% ou 95% das pessoas não têm consciência disso. 95% dos empresários não têm consciência disso. Eu faço questão de chamar a atenção desse ponto. É o seguinte, quando você mostra o plano, o que você fala, o conteúdo, a sua apresentação, vale 20%. A pessoa que está escutando o plano tem uma cabeça, tem uma vida, tem uma experiência, né? Tem uma circunstância, umas necessidades, tem as situações dela. Esta pessoa, o que ela estiver pensando, o que ela estiver analisando, o que ela estiver com vontade de fazer na vida, o que ela estiver procurando, o que talvez ela perceba e tudo mais, tudo isso conta quanto? 80%. 80% conta quanto que a pessoa quer fazer alguma coisa diferente. Quanto que ela quer uma oportunidade. Quanto que ela, de repente, ela vislumbra um caminho na vida. O jeito que você fala e o que você fala conta 20%. Então vamos dizer o seguinte. Agora vamos falar um pouco de números. Vamos supor que o seu plano seja nota 10. O meu plano é maravilhoso, entendeu? Olha, quando o Henrique mostra o plano, eu acho fantástico. Ele mostra, quando o Bustamante mostra o plano, vocês já viram o Bustamante, não é? Mostrar o plano é bárbaro, não é bárbaro? Então, alguns mostram o plano maravilhosamente bem. Isso na Open, mas mostra 1 a 1 também. Mostra brilhantemente. Então ele tira nota 10. Nota 10 vale 20%. Tá certo? E vamos supor que ele mostrou o plano para alguém que não quer entrar. Porque não está procurando um negócio, não tem interesse em oportunidades ou alternativas, não está interessado em ver nada, não acredita que essas coisas funcionem,
Não quer. Então os 80% vale quanto? A nota qual é que é dos 80% dele? 0. Pergunta, essa pessoa vai entrar? Mas o plano foi nota 10. E a pessoa não entra? Muito bem, agora vamos fazer o contrário. Você mostra um plano horrível, horroroso. Nota 3. Olha, nota 3 precisa um plano ruim, né? Nota 3 em 10. Vale 20%. O nota 3. Se a gente fosse fazer a conta, dá 0,6 aí, fazendo conta matemática. Só que a pessoa que ouve está louca por uma oportunidade. Está procurando alguma coisa na vida para fazer e não sabe o quê. Ela quer fazer alguma coisa nova e diferente. Ela quer ter uma oportunidade, ela está no desespero. 100% querendo. Nota 10 de querer. E vale quanto isso? 80%. O resultado é nota 8,3, não é? 8,6. Ah, sei, isso é matemática. O que importa é o seguinte, a nota final é altíssima. Sabe o que vai acontecer com essa pessoa? Ele vai entrar. Ele vai perguntar para a pessoa alguma coisa que a pessoa sabe e responde, ou não sabe e não responde, e ele vai atrás. Entendeu? Ele vai atrás junto com essa pessoa que mostrou o plano, ou sem essa pessoa, e vai atrás. Quer dizer, eu ouvi o plano, não entendi 100%. Recebi uma folhinha que dizia lá que você ganha dinheiro em profundidade, e eu peguei o avião de volta para o Brasil, porque eu vim nos Estados Unidos. Ganhar dinheiro em profundidade. Deve ser mergulhador submarino, né? Não entendia esse negócio. Aí o que aconteceu? Eu estive aqui no escritório da Amway que estava para abrir. E fui falar com o presidente da Amway aqui no Brasil. E eu fui depois acabei entrando nos Estados Unidos antes de entrar aqui, só para receber e ver o que eu recebia e o que vinha. Né? E eu falei com um amigo meu que era dos Estados Unidos, que estudou comigo lá não sei onde. Ou seja, eu fucei, não tinha produtos aqui, não tinha empresa aberta, e eu fui atrás. Por quê? Porque eu vislumbrei o quê? Quando o rapaz apresentando tudo errado, mal, fraco, horrendo, ele usou uma expressão numa hora, e aí você tem tempo livre para fazer suas coisas, não sei o que lá. Ele falava outras coisas, tempo livre para eu fazer as minhas coisas. Uma coisinha dessas. E você nunca sabe, quando você fala, o que a pessoa está querendo ouvir. Quando você fala demais, e você fica falando, por exemplo, fala de produto, e fala da empresa, e fala não sei o que lá, a pessoa já está assim. Ela quer ver você longe. Agora, de repente, você falou alguma coisa. Não, porque você ganha um extra de R$500 no mês que vem, se quiser. Ela não ouve mais nada, porque o desespero dela é querer ganhar R$500 no mês que vem. Entendeu? O meu era ter tempo livre em alguns anos que eu fizesse esse negócio e ter tempo livre ganhando muito dinheiro. Mas eu sou eu. O outro é o outro. Cada um é diferente do outro. E a gente tem que entender isso. Não é o que você fala que vale 100%. É o que a pessoa está procurando ouvir que conta. Isto daqui é fundamental. Se vocês aprenderem esse aspecto desta apresentação, não precisa aprender mais nada. O seu grupo, o seu negócio vai crescer bastante. Se você tiver consciência disso que eu acabei de falar. Por quê? O que tem acontecido? De um modo geral, quem é que mostra o plano aqui, de uma maneira ou de outra, por favor, levante a mão. Quem mostra o plano? Você vê, a maioria está levantando o braço. Quem não mostra o plano são as outras pessoas que estão na sua organização e que não estão mostrando o plano. E por que eles não mostram o plano? Porque é complicado mostrar o plano. Porque a gente aprendeu aquela complicação toda das contas e disso e aquilo. O que nós temos que fazer de maneira intensa? Explicar esse processo para todo mundo. Que o que interessa é o que a pessoa está procurando, não o que você fala. O que você fala pode ser a coisa mais simples, mais resumida possível. Se a pessoa estiver procurando, ela vai se interessar a respeito.
Tá certo? Guardaram isso bem? Muito bem. Agora, a pergunta é, o que eu falo para explicar o plano? Não é isso? É o seguinte, você entendeu alguma coisa desse negócio? Você tem uma noção desse negócio, o que é ou não? Tem? Alguma noção? Quem que está mais recente aqui no negócio? Quem é a pessoa mais recente aqui? Você? Então, você entendeu alguma coisa desse negócio? Diga uma coisinha que você entendeu, que é importante nesse negócio. Não precisa mais nada. Vocês viram o que é? Olha, e ela quer vender uma coisa que ela compraria. Ela acabou de falar. Então, o que interessa é isso. Se ela percebeu alguma coisa do negócio, que para ela tem produtos, que os produtos são bons, e que se ela vai consumir esse produto, e que, portanto, ela tem interesse em vender, sabe o que ela tem que dizer para outra pessoa? O quê? Isso. Isso é mostrar o plano. Isso é explicar o negócio. Vocês viram um pouquinho, mas aquele negócio dos dois caminhos. Veja bem, nem o plano, nem um conceito, nem nada. Vocês acham que eu aprendi esse negócio na primeira vez que o rapaz me explicou? De jeito nenhum. A pessoa foi, ouve isso daqui, depois ela diz assim, tudo bem, agora eu vou aprender, vou ter um treinamento, vou ter um contato com alguém. De repente ela ouve mais, ouve uma segunda vez, ouve de alguém mais, vai numa open, vai numa reunião, ouve mais. Ou vai se esclarecendo, ela vai fazendo, ela começa a fazer as coisas e vai aprendendo mais. Então, a gente tem que desmistificar essa história de plano. O que é mostrar o plano? É explicar o negócio. Explicar como? O que você sabe. O que você absorveu? O que você entendeu? Entendeu alguma coisinha? Entendi. Então, explica isso para a pessoa. Diz, olha, é um negócio assim, que você pode entrar e ganhar dinheiro. Mas como? Eu entendi até aí. Se a pessoa estiver fazendo o que, ela pode se interessar? Se ela tiver o quê? Procurando uma forma nova de ganhar dinheiro, ela vai dizer o seguinte, mas como? Diz, olha, vamos fazer o seguinte, vamos pegar alguém que eu conheço, ele vai explicar melhor para nós, porque eu estou há pouco tempo, ele explica melhor. Ele já mostrou primeiro o plano que ele falou, é o plano que ela soube mostrar. Esse negócio dá dinheiro. Esse é um plano curtíssimo, o plano mais rápido que existe. Entendeu? Tem que desmistificar esse conceito. Agora, você pode dizer, olha, tem dois caminhos, você pode ganhar dinheiro agora e ganhar muito dinheiro no futuro. E você pode fazer os dois caminhos, primeiro um, depois o outro. Gostou ou não? Mostrou o plano. É um negócio. Como é que eu ganho muito dinheiro? Você convida uma opção de gente, o pessoal entra no seu grupo, eles vão fazer vendas e consumo, e como fica um volume grande, você ganha uma porcentagem sobre o grupo. Entendeu? Mostrou o plano. Parabéns, mostrou o plano. Uma porção de jeitos de falar isso. O que interessa é o seguinte, não complique, não sofistique, não enrole. Só tem uma coisa que é fundamental. O que você tem que fazer? Mostrar o plano. Do jeito que você souber, mas tem que falar. Agora, só tem um plano que é ruim. Que não funciona. Qual é que é o plano? Que você não mostra. Se você não disser nada, absolutamente nada, e ficar muda, a pessoa não tem jeito. Quer dizer, a não ser que você mostre. Não é? Porque nós temos gente que é muda, gente que é gago nesse negócio, né? Veio fazer uma convenção para nós aqui, um rapaz que era gago, Bob Newmeyer, né? E ele diz o seguinte, não há problema nenhum. Porque ouvem duas vezes o que eu falo e aí guardam melhor. Você entendeu? Quer dizer, a pessoa não pode se autolimitar. Nós falamos dessa pessoa que vem aqui, o novo Esmeralda que vem, não é isso? Imaginou só? Entendeu? Mas ele é diamante. Esse rapaz que eu estou falando é diamante. Não é? E agora vocês veem, vem agora o Carlos Lucis, vem falar, né? Irmão do Walter Lucis. Então, o Arai, lembra do Arai?
que esteve aqui. Então, o irmão do Arai também virou esmeralda. E é cego. E ele viria talvez agora, mas não tinha condições de vir, por isso ele não pode vir. Mas e daí? Também não é limitação. Não há limitação de nada. Por que razão? Porque de um jeito ou de outro, ele explica o plano. Mostrou o plano, valeu. Do jeito que for. Não explicou o negócio em nada, não valeu e não funciona. Ok? Essa era a mensagem direta e objetiva. Passem isso para o seu grupo. E se eles fizessem isso, muita gente fizer isso, nós vamos crescer de uma maneira explosiva. Até terça-feira. Obrigado. Na terça-feira passada, eu falei sobre MOP, sobre como mostrar o plano, de uma maneira bem simplória. Porque eu disse o seguinte, na terça passada. Quando se fala em mostrar o plano, soa assim uma coisa sofisticada, né? Mostrar o plano. Que plano? Quer dizer, o plano de marketing e vendas da Amway. E o que quer dizer isso? Quer dizer explicar o negócio. Como é que funciona o negócio? Simplesmente isso. Mostrar o plano quer dizer explicar o negócio. E o que eu comentei aqui é que é o seguinte, cada um de vocês, mesmo quem estava hoje aqui pela primeira vez, ouviu uma apresentação. Não se guarda tudo, né? A gente guarda um pedaço e entende alguma coisa. Aquilo que vocês entenderam é aquilo que vocês incorporem e vão explicar para alguém. Então, se você chegar para alguém e explicar da maneira que você entendeu, isso chama explicar o negócio, da maneira que você entendeu. Portanto, você está fazendo o quê? Mostrando o plano. Então, eu procurei tirar a sofisticação, porque o pessoal, antigamente, a gente mostrava o plano. Eu, por exemplo, quando mostrei o plano, as primeiras vezes, num sistema como esse, com um grupo apresentando, a gente fazia isso no Instituto de Engenharia, eu levava 2 horas. 2 horas explicando. Evidentemente, depois de um tempo, todo mundo estava meio assim, né? Quer dizer, não adiantava você falar mais nada, que entrava aqui, saía aqui, ninguém acompanhava, né? Mas é assim, a gente erra muito na vida quando não sabe as coisas. E é bom a gente aprender com os próprios erros, e é melhor aprender com os erros dos outros. Então, o que a gente está aproveitando agora é explicar o que a gente já errou e fazer com que vocês evitem esses erros. Pode errar coisa nova, mas não erra de novo as mesmas coisas que a gente já errou, tá certo? Então a gente explicou o quê? Que o que importa não é o que você está falando em grandes detalhes, com uma qualidade extraordinária, sua dicção é maravilhosa, sua cultura é incrível, você conhece tudo do negócio, você fala lá um tempão explicando tudo, isso não conta muito. O que conta muito é o que a pessoa que está ouvindo está querendo ouvir. Se essa pessoa está procurando algo, se ela está querendo alguma coisa, se ela está interessada, fale você bem ou fale você mal, a maioria das vezes essa pessoa vai se interessar e vai querer saber mais. Se em compensação você fala ultra bem, mas a pessoa que está ouvindo não tem interesse nenhum, ela está surda ao que você está falando. Você pode falar a melhor apresentação possível, com a melhor qualidade, com os melhores verbos, falar do jeito mais bonito, uma dicção extraordinária, não sei o que lá, não vai fazer a menor diferença. A pessoa, no fim, não se interessa. Não é isso? Muito bom. Então, foi isso que eu expliquei bem na terça-feira passada, com uma série de detalhes, exemplos, etc. O que eu gostaria de complementar aquela informação é dizer assim, e em toda circunstância, a gente explica o negócio de uma maneira simplificada, rápida, direta, sem que você se preocupe muito com isso, não é bem assim. Por quê? Porque existem 2 oportunidades, 2 horas, 2 épocas de você mostrar o plano ou de explicar o negócio. Tem a situação em que você planeja explicar para alguém. Então você tem um parente, um colega, um amigo que você quer explicar o plano. Então você programa isso e vai fazer de um certo jeito. Mas tem ocasiões que não é programado, é uma oportunidade. Às vezes você está, vamos dizer, você pega um táxi, o taxista é uma pessoa para quem você pode explicar o negócio ou não? Você pode mostrar o plano para ele ou não? Sim. Claro que pode, não é? Então, você planejou isso ou não? Claro que não. Você pegou o táxi e estava precisando de um táxi. Não foi para
para mostrar o plano que você pegou o táxi. Aliás, é uma ideia, né? Hein? Oh, tá vendo só agora, Jandir? Não tinha pensado nisso, viu como as ideias surgem? Mas é caro, né? Você vai pegar um táxi, você tem que ser rápido para não gastar muito. Mas você está indo para algum lugar. Mas é uma oportunidade. Às vezes você está, eu, por exemplo, né? Eu estou vindo de algum lugar de avião, como aconteceu a semana passada, senta alguém do lado. É uma oportunidade, eu não programei mostrar o plano, não é? Ou então você vai fazer alguma coisa em algum lugar, num shopping, vai comprar ou vai perguntar alguma coisa, a pessoa que está atendendo você, de repente você está conversando com ela, é uma oportunidade. Então existem horas em que as oportunidades ocorrem. Né? Um vizinho seu que está no elevador, que você encontra. Né? Então a ideia qual é que é? Você mostra o plano, você diz, do jeito que eu falei na semana passada, de uma maneira simples e direta. Em geral, não vai funcionar. Por que razão? Porque ele vai estar surdo ao que você disser. Por que ele vai estar surdo ao que você disser? Porque a ordem não é você conhece a pessoa, mostra o plano e depois ele adquire uma confiança naquilo que você está dizendo. É o contrário. Você conhece uma pessoa, ela adquire uma certa confiança em você e depois ela ouve o negócio. Então a primeira etapa é você criar um relacionamento com a pessoa. Então eu queria chamar em primeiro lugar a atenção sobre isso. Tem gente que diz assim, mas eu não conheço muita gente, mas eu convivo com pessoas que eu desconheço, que são o que a gente chama de contato frio, né? Que não é uma pessoa que eu conheço. Não tem importância. Você se relaciona com essas pessoas todas, ou conhece essas pessoas, comece a relacionar-se com elas. O que quer dizer relacionar-se? Conhecer um pouco da vida delas. Então é o caso, por exemplo, do táxi. Né? Eu fui lá para o aeroporto, semana retrasada, e peguei um táxi e fui de táxi. E o que eu faço? Eu procuro saber da pessoa. Qual é a regra? A gente aprendeu, tem um critério que a gente já aprendeu como é que a gente faz. É F-O-R, depois um M. F-O-R, o que é F? Família, O, ocupação, quer dizer, atividade, R, recreação, e M é a mensagem. Mensagem quer dizer, vou contar a história do negócio. Mas antes vem você bater papo com a pessoa. Eu não fico pensando F, O, R, etc. O que eu fico fazendo é o seguinte, eu pego o carro e vou conversando. De repente ele fala, olha, eu vou por aqui, sabe? Eu se incomoda de ir por aqui, porque está muito cheio aqui. Eu digo, não sei o que lá. Mas é essa de manhã que fica muito cheio. Não, essa certa hora, não sei o que, tem dias que fica, não fica. Você começa a bater papo com a pessoa, não começa? Não fique mudo. Conversa com ele. E aí, de repente, começa a acontecer o quê? Não, etc. Eu trabalho tantos dias por semana, é dureza. O táxi não é meu, eu ganho 30% do faturamento, foi o que ele me falou, 30% do faturamento. Eu digo, não diga, não é seu, etc. E você começou há muito tempo, começou há pouco tempo. O que eu procuro fazer? Conhecer a vida da pessoa. Né? Às vezes ele pergunta a sua, o que você faz, o que etc. Você conta um pouco da sua vida. Não é para você mostrar o plano, não é para você explicar o negócio. É para você se relacionar com ele. Conta um pouco de você e descubra dele. Por exemplo, esse taxista, eu sei que ele vai casar dia 23 de maio agora, vou telefonar para ele cumprimentando. Eles já estavam, vamos dizer, juntos há 8 anos, mas resolveram casar definitivamente. Eles têm 2 filhos, a esposa trabalha fazendo uma... Eu sei uma porção de coisa dele. Tá certo? E é um cara bacana, simpático. A esposa trabalha, dá duro lá, etc. E ele também. Então, depois que eu descobri isso aí, estávamos conversando, eu disse, eu justamente faço distribuição de produtos. Você conhece o Ronaldinho Gaúcho? Essa pergunta é a chave. Por que é a chave? Porque 99% das pessoas conhece e respeita o Ronaldinho Gaúcho, não é isso? Você conhece o Ronaldinho Gaúcho? Eu desconheço. Pois então, ele é o garoto propaganda da Nutrilite. Nutrilite são os produtos que eu distribuo, junto com outros produtos da empresa Amway. Você já ouviu falar? Não. A pessoa diz não ou sim. Não, eu pego e conto. Assim, a gente vende e ganha dinheiro.
e depois indica para outras pessoas, e essas outras pessoas ganham dinheiro, mas você também ganha uma porcentagem sobre elas. Muito complicado o que eu falei, não? O que eu acabei de fazer? Mostrei o plano. Não, mas peraí, você falou só isso e já mostrou o plano? Isso é mostrar o plano. Entendeu? Quer dizer, tira essa sofisticação da cabeça, dizer, não, eu tenho que aprender os números, aprender a falar como Hélio Queradia, aprender todo aquele negócio. Posso ter cópia dessa apresentação para poder apresentar? Não é assim. Você tem que ser bem natural, dizer o que você sente e o que você acha. Aquilo que está no seu coração, o que você entendeu da história, de uma maneira bem natural, naquilo que você acredita. Se você se entusiasma mais pelos produtos Nutrilite, você fala mais de Nutrilite. Se você entusiasma mais pelos produtos de limpeza de pele, você fala mais de limpeza de pele. Se você adora vender, você fala de vender. Se você gosta de construir a rede mais do que vender, você fala de construir a rede. Você fala, mas eu não vou falar pela metade? Vai. Mas se alguém fala 100%, tem uma porção de coisa que o Hélio não contou. E não dá para contar. É por isso que você ouve CD, que você aprende, que ele falou que tem aprendizado, os treinamentos. Então, nunca é completo o que você apresenta e também nunca é ruim demais. Só é ruim demais um plano, como eu disse na terça-feira passada. Qual é o plano que não funciona? O que você não fala nada. Se você não disser nada e não conversar para a pessoa, não explicar nada, esse não vai funcionar. Tá certo? Então, qual é o primeiro passo quando você não se preparou, quando você está falando com alguém de oportunidade, quando não é planejado a apresentação do plano? O que você tem que fazer em primeiro lugar? Relacionamento. Relacionamento. E como é que você faz relacionamento? Conversando sobre a vida da pessoa, família, ocupação dele, atividade dele, recreação, lazer, qualquer coisa, não é? Passa lá, é o Corinthians. Pergunto, você é corintiano? Não. Ele disse, não. Eu falei, ainda bem. Quer dizer, cada gente fala do jeito que quiser, brincando, não é? O que importa é isso, seja natural, seja você, seja tranquilo, seja simples, não complique as coisas, mas faça uma coisa, fale com muita gente. Tá certo? Aí o que vai acontecer com essa pessoa? Essa pessoa, se ela estiver querendo, se ela estiver procurando alguma coisa, ela vai fazer perguntas para você. Então, que perguntas que ela pode fazer? Por exemplo, Amway. Amway não é uma empresa que... Eu acho que eu ouvi falar assim, mas não é uma empresa que tenha produtos muito caros? Vocês já ouviram essa pergunta ou não? Já. Isso é exatamente essa. Essa é a grande vantagem agora. Desde outubro do ano passado, ela fez uma redução de preços absurda. Então, os produtos eram espetaculares, mas eram caros. Hoje em dia, eles continuam espetaculares e cada vez melhores. Só que são baratos. É uma boa assim ou não? Puxa, é verdade, é. Não diga. Você veja o que ele fez. Se ele tem uma curiosidade, se ele tem algum interesse, alguma informação que ele gostaria, o que ele faz? Ele pergunta. Por que você vai ficar tão preocupado em contar tudo de início? Deixa ele perguntar, tá certo? Aí você pode dizer assim, tudo bem, mas o que é exatamente isso? Você fala, olha, é uma coisa em que você consome os produtos que são muito bons e baratos, você vende, se você quiser ganhar dinheiro imediatamente, você pode ganhar o quê? R$100, R$200, R$500, R$1.000 no mês. Não sei se te interessa isso ou não. Aí o cara falou, por exemplo, sabe lá, dependendo do que ele ganha, de como ele está, com a situação dele, ele reage de um jeito. Aí você diz assim, ou você pode ganhar muito mais dinheiro no tempo, construindo o que a gente chama uma rede, ou seja, convidando pessoas que convidam pessoas que convidam pessoas. Mas como é que é isso? Você ganha dinheiro com isso? Você fala, você convida pessoas que convidam pessoas, todo mundo consome ou vende, e você ganha uma comissão sobre o grupo. Foi complicado o que eu falei? Não. Aí ele disse assim, e essa comissão, dependendo do tamanho desse grupo, que vai crescendo, vai ser boa. Um bocado de dinheiro. Eu vivo disso. Eu falei,
Por exemplo, no meu caso, alguns vivem, outros nem tanto ainda, mas já ganham um bom dinheiro com isso. Mas é só dizer isso, ou dá para viver disso, ganhando muito dinheiro. Mas e como é? Ele vai fazer o que pergunta? Não sei, quer dizer, fiquem tranquilos, deixa ele perguntar o que ele quiser. E ele perguntando o que ele quiser, você responde, numa condição, se você souber. E se você não souber? Eu contei essa hipótese, né? Na semana passada. Eu disse assim, o MOP mais rápido, o que é? Qual é que é o MOP? É mostrar o plano. É uma gíria que a gente criou nesse negócio. Explicar o negócio é uma maneira. Qual é a maneira mais simples de explicar o negócio, dizer do negócio? É o seguinte, eu tenho um negócio que dá muito dinheiro. Acabei de mostrar o plano. Rápido e rasteiro, né? Aí ele vai perguntar alguma coisa, mas como? E aí você vai abrindo as explicações. Entendeu? Quer dizer, se ele não estiver interessado em ganhar dinheiro, ou se ele não estiver interessado em conversar com você, porque ele não foi com essa cara, porque ele não confia em você, porque ele não gostou do relacionamento, alguma coisa, ele não vai fazer pergunta nenhuma. E você também não explica mais nada. Você vai perder tempo para quê? Faz você outra coisa. Então, não é a sofisticação do plano que faz convencer. Vocês já ouviram falar no Rich DeVos? Então, hoje eu estava ouvindo um CD. Um CD chamado Escola de Diamantes. Vocês conhecem, Mário? Então, nosso amigo Mário Bezerra aqui estava falando. E o que ele conta é o que o Rich DeVos falou quando esteve aqui em 92 e quando ele, lá em Cancún, que ele voltou a falar. O que ele diz? Ele diz assim, esse negócio é um negócio em que você consome, você vende um pouco e você convida pessoas para compor o seu grupo. Isso quem falou? O fundador da Amway, há 50 anos atrás. Se ele falou isso, gente, isso aí o que é? É a explicação do plano de maneira mais simples possível. Então não tem complicação, não tem necessidade de você complicar nada mais ou fazer essas sofisticações, tá certo? Ora, se a pessoa se interessar um pouquinho mais, você pode dizer o seguinte, olha, existe uma Open, na terça-feira, uma reunião, em que toda terça-feira tem alguém que explica de maneira bem organizada, mostra os produtos, você quer ir até lá? Vou sim. Segunda alternativa, olha, tem uma loja, lá na rua Preste João, 56, tem uma loja. Você diz assim, olha, vamos até a loja e você vê os produtos. Chega lá e vê os produtos, que você não está indo, se você não conhece explicar o plano, não sabe explicar o plano, não sabe explicar bem, mas gosta de produtos e gosta de vender, você leva na loja. Ou então você diz assim, olha, eu tenho um amigo meu que sabe tudo a respeito. E você fala com quem? Fala com a pessoa que convidou você, ou quem convidou você, ou quem sabe mais, e ele explica o negócio. Simples ou não? É isso que a gente tem que raciocinar, gente. Eu me sinto incomodado quando as pessoas, hoje em dia, têm sofisticado muito esse negócio. Ora, claro que você pode fazer a apresentação de um plano de maneira programada. Essa é a de oportunidade. O que é a programada? Você quer, então, falar com alguém, parente, amigo, colega, e vai mostrar o plano. Como é que você pode fazer isso? Você tem um manualzinho que tem a explicação do plano. Você pode levar o manual e ler junto com ele. Ou você fala para ele. Você faz o quê? Você pode pegar uma cópia dessa apresentação, cópia de outras apresentações, fazer um resumo do que você acha importante, escreve você o que você acha que é esse negócio da maneira que você quer, marca com seu amigo e explica para ele. Ou convida alguém que é amigo seu e leva para fazer a explicação. Tudo bem? O que é fundamental, que é a grande limitação, é a seguinte: quantas vezes você mostra esse negócio numa semana ou num mês? Se você mostrar uma ou duas vezes no mês, você vai levar uns 20 anos para chegar a Platinum, que ele falou. Agora, se você falar isso 2, 3 vezes por dia, 4 vezes por dia, o que vai acontecer? Você pode chegar em Platinum, que leva 6 meses, mas pode levar em 6 meses, 8 meses, você chega a Platinum e ganha um bom dinheiro. Tá certo? Alguém na semana passada, quando eu fiz a explicação, mostrou o plano, conversou com alguém da maneira bem simples que eu comentei ou não? Acho que a Beth está aqui, a Beth me contou isso. A Tânia também fez isso? Mas alguém fez, não? E como é que foi? Virou cliente. Virou cliente, tranquilo, virou cliente.
Qual é o objetivo que a gente quer, como eu falei? A pessoa vira ou empresário, ou vira cliente, ou deve virar e sair uma pessoa que conhece e respeita você. Um amigo, de preferência, mas se não for amigo, pelo menos alguém que respeita você e conhece você e que vai continuar um bom relacionamento no futuro, porque mais tarde você vai convidá-lo. Muito complicado o que eu falei? Não. É isso, gente. Minha sugestão. Ponham como meta, isso sim é fundamental. Esta semana, falem com 5, 10, 20 pessoas. Da maneira mais simplória possível, mas falem em quantidade de pessoas. E a semana que vem, a gente avalia o resultado que vocês tiveram, tá bom? Muito obrigado. Até a semana que vem. Este é o final do programa.